no papel, com Vina Queiroz, atinja o troféu. Na TV Conexões, sempre aprender, com a caneta na mão. TV Conexões apresenta Descomplique sua redação. Comigo, Vina Queiroz. Um oferecimento do Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação e uma produção da TV Conexões. Olá, lindos e lindas! Iniciando mais uma temporada desse programa que está demais. Chegamos ao 4º ano e, durante todo esse percurso, eu aqui, juntamente com vocês, construímos e elaboramos muitas redações. Discutimos sobre vários temas, inclusive o tema que caiu no Enem 2025, a questão do etarismo, lembram? E esse ano estamos preparados e preparadas para abordar, além de temas, estruturas, escrita e leitura, compreender o mundo e também fazer vários tipos de leituras para empoderar o seu texto dissertativo argumentativo. A cada episódio, você vai vir comigo e aprender a como usar aquilo que você já sabe, aquele conhecimento que durante 12 anos de educação básica te deu todo o suporte para tirar a nota dentro de todas as suas disciplinas para colocar no seu texto dissertativo argumentativo. Porque é justamente isso que fará a diferença na sua redação do Enem 2026. E agora vamos receber a professora Mônica Waldhelms. Chega pra cá, professora! Oi, que prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Vina. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. A gratidão pelo aceitar o convite. Professora Mônica disse para os alunos que você iria trazer, talvez, quem sabe, o tema da redação do Enem 2026. Bola de cristal a gente não tem, mas com a nossa experiência a gente sempre pode supor, né? Algumas coisas. Tem quanto tempo que não cai nada sobre o meio ambiente? Mais de 15 anos. Então já está na hora de cair, né? Nós tivemos a COP de Belém, né? Sim. Nós estamos aí convivendo cotidianamente, infelizmente, com as consequências dessas alterações climáticas. Então, as emergências climáticas estão aí, são ciclones extratropicais, aumento do nível do mar, geleiras derretendo, extinção de espécies, alteração de temperatura. A gente vê a Europa vivendo com altas temperaturas, né, no verão, que isso não acontecia, neve onde não tinha. Então, assim, está mais do que na hora da gente ficar atento a essas questões. Eu diria até que já passou da hora, mas não vamos ser pessimistas. Meio ambiente é um grande tema, Vina, que abre tantas possibilidades. Por exemplo, aqui no próprio cenário do programa, eu já vi aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Cada um deles, de alguma forma, se relaciona com a grande questão da sustentabilidade, que tem a ver com o meio ambiente. Nós temos uma questão muito importante: racismo ambiental, justiça climática. Vocês já pararam para pensar quem é que mais sofre com as emergências climáticas? Quem é que mais sofre com desmoronamento, enchente, seca? Que maravilha. Justamente as populações mais vulneráveis. E que tema, né? Quando a gente pensa que o Enem ele é um tema social, ele é um tema necessário, porque, além de 4 milhões de estudantes estarem escrevendo sobre aquilo, eles também estão pensando. E aí, você pensa que ele tem 4 milhões de pessoas em casa, ou 8 milhões, né? Pais e mães, avós, tios, também falam, nossa, meu filho escreveu sobre esse tema. E debruçam todo mundo discutindo. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente sabe da necessidade dessa discussão, principalmente da reflexão. Porque, às vezes, o adolescente ele não entende que, quando ele está com o chuveiro aberto, gastando bastante água no banho, que, para além da conta de água, tem uma outra conta maior. Ele não entende que o derretimento de uma geleira poderá trazer consequências.
E isso é repertório sociocultural. E eu vou perguntar para a Mônica. Mônica, o que causa o derretimento de uma geleira? Que foi a pergunta que um aluno me fez. E que chegou a hora dele saber. E também, se você que está aí em casa, entender como colocar isso no seu texto. Bom, primeiro, uma coisa que você falou, Vini, que eu quero aproveitar, essa questão do repertório, né? A gente sempre diz o seguinte: quando a gente vai para a escola, a gente não vai... Paulo Freire, nosso grande mestre, já dizia que a gente não é uma tábula rasa que simplesmente vai, né, preencher. A gente traz nossas referências culturais, nossas vivências. Mas a escola tem um papel social que é de ampliar essas referências. Então, esse repertório cognitivo, esse repertório conceitual, para que eu possa ser capaz de escrever uma redação sobre meio ambiente, eu não posso ampliar, gente, em fake news de WhatsApp. Então, não dá para se informar sobre meio ambiente, pessoal, em grupos de WhatsApp. Né? Então, cuidado com o que lê, cuidado com o que dissemina. Muita fake news aí em meio ambiente, em saúde, em ciência de um modo geral. Na verdade, pseudociência, porque no lugar de ciência o que a gente vê são coisas que estão totalmente distorcidas. Então, vamos pensar aí a questão do derretimento das geleiras. A gente aprende em biologia, aprende em história e aprende em geografia que desde a Revolução Industrial, aliás, tem uma coisa cíclica, mas com a Revolução Industrial a coisa se agravou. A gente teve aí um aumento de gases carbono no planeta. Vale lembrar, vou dar uma dica, hein? Efeito estufa não é ruim, hein, pessoal? Sem efeito estufa, as temperaturas médias do planeta seriam muito baixas, Vina. Não seria favorável à vida. Então, o efeito estufa é um fenômeno favorável à vida. O problema é o agravamento do efeito estufa. E como é que acontece o efeito estufa? Esses gases carbono, de certa forma, o Sol, quando emite seus raios solares sobre a Terra, uma boa parte dessa radiação ela é refletida. E aí, quando você tem um acúmulo de gases estufa, há uma retenção de calor em volta do planeta. Dentro de uma certa média, como eu disse, é bom manter o planeta numa temperatura favorável a essa biodiversidade. O problema é que a gente está acumulando gases estufa. Com a Revolução Industrial e com todo esse avanço no uso do combustível fóssil, né, os derivados do petróleo, a gente tem aí um acúmulo desses gases e esse efeito estufa tem se intensificado. Com isso, as temperaturas do planeta têm aumentado. E, gente, um grau de aumento na temperatura planetária provoca derretimento nas geleiras e muitas outras consequências. Inclusive, proliferação, por exemplo, de insetos vetores de doenças, extinção de espécies mais vulneráveis. Então, não é uma coisa tão simples aumentar 1 grau na temperatura média do planeta. Além disso, o mar, a água do mar, quando aquecida, ela também sofre dilatação. Isso também provoca aumento no nível dos mares. Então, pensa nesses Países Baixos, né? Pensa lá na Holanda, por exemplo, como está sujeita a uma inundação. Quem mora no litoral talvez já tenha vivido aí algumas situações bem complicadas. Então, assim, não é mimimi. As questões climáticas estão aí, há uma emergência climática, e a gente tem, sim, que se preocupar com a água, como você já disse, que a gente gasta. É óbvio que o uso agrário da água é que é o principal consumidor da água. Mas eu, como cidadã, posso e devo fazer minha parte, né? Excelente, excelente. Eu gostei muito, Mônica, quando você trouxe aí a questão das fake news, né? Que é outro tema. Quando a gente fala da redação do Enem, nós temos que pensar em todas as possibilidades. E as possibilidades dentro da nossa sociedade, da nossa vivência. E o quanto que as fake news elas impactam o meio ambiente, a sociedade. E você trouxe a questão da saúde também, que faz parte da biologia. E quando a gente fala das fake news dentro da saúde, existe também o negacionismo da ciência, que é outro tema implicado, que, se vier, está dentro da perspectiva do meio ambiente também, pode ser, né? Dessa negação da ciência, dessa negação da proliferação de todos os acontecimentos ruins. Com certeza. E também os bons, né? A gente tem, Vina, um movimento agora... Quer dizer, eu não sou exatamente uma cientista, sou da área de ciência da natureza, mas sou uma pesquisadora em educação. Mas, sendo filha da área da ciência da natureza, me preocupa muito
esse movimento negacionista, porque a gente vê a ciência, não se trata de sacralizar a ciência. Vamos lembrar, gente, que ciência é produção humana. Então, a ciência não é neutra, a ciência ela não é acrítica, ela tem que ser vista com um olhar crítico, ela é fruto de um contexto histórico sempre. Né? O que se produz de ciência depende sempre das perguntas que são feitas, e, às vezes, algumas perguntas são feitas porque há interesses maiores nessa direção e outras não, porém, o negacionismo científico ele é muito preocupante, porque aí a gente começa a ver, por exemplo, movimentos anti-vacina, e doenças como sarampo, que estavam erradicadas aqui no Brasil, voltando aí casos de sarampo. Quem não se vacina não está levando risco só individualmente, está levando risco para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. Então, vacinas salvam vidas. Na época da pandemia, as vacinas impediram que mais mortes acontecessem. Então, pessoal, informe-se. Procure ver se o site que você está vendo uma informação, seja sobre meio ambiente, seja sobre saúde, é um site confiável, é um site institucional, aqueles dados estão atualizados. Né? Procure conversar com o seu professor, com a sua professora de biologia, pode me orientar numa leitura. Tem muita publicação de divulgação científica confiável, e a gente tem que pensar assim, que nós não estamos no momento, né, de negar a ciência, ter um olhar crítico, mas entender a importância. Você vê, tem gente que duvida que o homem tenha ido à Lua. Isso é assustador. Gente defendendo o terraplanismo. É assustador que, em 2026, ainda aconteça isso. E é isso, minha gente. Quando você não entende o seu contexto de vida, o contexto de mundo, o contexto histórico, é muito mais difícil para você escrever. Porque a pessoa que não lê não vai escrever bem. E Mônica tem falado aqui sobre essa importância de sair da bolha, de não ficar somente ouvindo aquilo que o outro fala, ou pegando pequenos pedaços de informações sem se aprofundar. Você que está aí na escola, peça ao seu professor, discuta com ele, ouve isso. Qual é o fundamento da verdade dessa história? Vamos pesquisar, vamos verificar se isso é uma fake news ou não? E, Mônica, você trouxe também sobre a questão do aumento do sarampo. E isso a gente percebe tantas outras doenças. E antes você já havia falado que todo impacto da negação, todo o impacto ambiental, ela também gera um aprisionamento maior ainda das camadas mais populares, da população mais vulnerável. E nós sabemos que um outro tema bastante discutido e importante é o racismo ambiental. E como você pode definir esse racismo ambiental e como ele impacta de verdade essas comunidades? E pensando em repertório, como é que nós poderíamos trazer isso para a redação? Pensar o seguinte, na verdade, todas essas questões que têm impacto, né, sobre as populações humanas, elas estão muito imbricadas. Né? Então, você vê, por exemplo, não dá para discutir gênero descolado de classe social, descolado de etnia, todas essas questões são muito entrelaçadas. Né? Então, quando você discute, você combate o preconceito, né, você percebe que há o preconceito de gênero, muitas vezes atrelado ao de classe social, atrelado ao conceito étnico, à categoria étnico-racial. Nas questões ambientais, a mesma coisa. Dizer que está todo mundo no mesmo barco não é verdade. O barco, para alguns, está furado desde o início. Então, quem é mais suscetível, quem é mais vulnerável ao impacto de uma enchente, ao impacto, por exemplo, de um aumento de temperatura que provoque um calor, né, que precise, sim, de uma casa arejada, precise de água potável disponível, à população mais pobre. Então, como você tem um extrato social, historicamente, né, por conta de toda a história da escravatura no nosso país, né? Então, você tem toda uma reparação histórica a ser feita. A gente tem políticas afirmativas que fazem uma parte pequena, mas não dão conta, né, desse racismo estrutural, dessas consequências nefastas de que foi a escravatura no Brasil, né? A escravização de seres humanos. E hoje você tem ainda uma parcela da população mais pobre, uma boa parcela dessa população, pardos e negros, sofrendo as consequências
das emergências climáticas, morando em habitações insalubres, morando em lugares apertados, em lugares pouco arejados, com pouco verde. Quanto mais rica uma cidade, quanto mais rico um condomínio, mais área verde tem. Enquanto que as outras pessoas têm que viver o quê? Em ilhas de calor, né? Entulhadas, sem uma área de lazer, sem água potável disponível, como você já tinha comentado. Só porque eu posso pagar uma conta de água mais cara ou uma conta de luz mais cara, isso me dá o direito de desperdiçar esse recurso? Não, porque, eticamente, esse recurso não pertence a mim. Não é um recurso que eu posso pagar por ele. O planeta paga, as pessoas pagam por isso, né? Então, é preciso, por exemplo, investir em energia, um outro tema importante. Energia que seja renovável. O Brasil está investindo nisso, está procurando biocombustíveis, e a gente espera que um dia o planeta, né, atente que a gente tem que cada vez ser menos dependente de combustíveis fósseis. Porém, o colega de história pode me ajudar, de geografia pode me ajudar, ainda temos as nações mais ricas insistindo nessa hegemonia do petróleo, né? Então, não à toa, são nações que insistem no negacionismo climático, no negacionismo ambiental, no negacionismo científico. A gente vê países que são supostamente desenvolvidos, com doenças voltando, investindo em combustível fóssil e se negando a ratificar, se negando a assinar acordos ambientais tão sérios. É muito preocupante. A gente não quer ser pessimista, mas assim, é bem preocupante que esse contexto que a gente está vivendo agora. E eu entendi muito bem, Mônica, a sua fala, e contempla aquilo que Han Jonas diz. O princípio da responsabilidade, que a geração atual ela deve fazer o quê? Preservar o meio ambiente para as futuras gerações. E isso tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa sua... Inclusive com o conceito de sustentabilidade, né? Sim. Você se preocupar com as gerações futuras, com os recursos, para que seja possível que elas utilizem, né? E é muito interessante a gente pensar nisso quando a gente fala de adolescente, né? Porque, às vezes, ele está tão em uma bolha que ele não consegue perceber o quanto que tudo isso que você falou, do efeito estufa, das geleiras, ela impacta na vida dos menos favorecidos. No ano passado, com o tema sobre idosos, né, um aluno me falou assim, Pro, mas eu não tinha nem o que falar na redação, porque as perspectivas acerca do envelhecimento são boas. Eu disse, sim. Aí ele foi me contar dos avós que jogava tênis, que viajava. Eu falei, mas você já percebeu que isso é o seu caso? E os demais? E como é que a gente pode tentar mostrar para o aluno que, para além da sua bolha, existem pessoas que estão sofrendo situações que estão muito, muito aquém daquilo que ele vivencia e que ele vive. Não, com certeza. Essa questão da... nós estamos num país que está envelhecendo, né? E a gente também acompanha os casos, infelizmente, de demência senil, demência vascular, demência por Alzheimer, em que aí é uma situação que muitas famílias se veem, de repente, tendo que lidar. Muitos adoecem cuidando do idoso, porque também não tem como se cuidar. E aí, eu não acho realmente uma bolha, porque falta aí todo um suporte, a gente ainda tem que avançar muito, instituições em que esse idoso possa conviver com outros idosos, conviver com mais jovens, porque a gente tem um princípio em meio ambiente também, que é o da solidariedade geracional. Os mais jovens aprendem com os mais velhos com os mais novos, né? E como é que ambos podem agir para deixar um planeta melhor? Tem um princípio também importante, Vina, que é o da natureza como sujeito de direitos. Nossa, esse é novo, eu não conheço esse. Sabe o que é? É o seguinte, tem algum autor? É muito interessante. Esse conceito ele tem avançado na Constituição de alguns países da América Latina. No Brasil, ele avançou assim, muito incipiente, assim, de uma forma muito incipiente. Nós temos Bonito, não do Mato Grosso, é Bonito de Pernambuco, e temos também um caso em Florianópolis com aquela Lagoa dos Ingleses. O que acontece? Você entender que uma floresta ela tem o direito de ser preservada por ela mesma, não porque ela serve a um determinado grupo, não porque alguém está interessado em preservá-la. Então, já tem países em que a sociedade entrou na justiça em nome de um rio, por exemplo, que estava sendo poluído em função de uma obra.
Então, é a natureza, ela ter o direito de ser preservada por ela, por ser natureza, como um sujeito. Então, a gente está avançando assim, em passos lentos, mas eu quero crer que um dia a gente chegue lá e pare de ter uma visão utilitária da natureza, né? A água, muita gente pensa que por conta do ciclo da água que eu posso gastar água à vontade. A gente não ouve isso? A água se renova. O que tem? Gente, primeiro, planeta água, não falam também planeta água. Olha, nós podemos ter muita água, mas a quantidade de água potável e no estado líquido é muito pouquinho. E quando a água evapora e se condensa e cai de novo na forma do estado líquido, né, nesse ciclo maravilhoso, não necessariamente aquela água que evaporou, que era água doce, razoavelmente limpa, vai cair dessa forma. Ela pode, por exemplo, vir para o oceano, na forma de água salgada, misturando-se com sais. Então, não necessariamente aquela água vai estar de novo acessível como uma água que pode ser facilmente consumida se for purificada. Então, não dá para ficar pensando na natureza de uma forma utilitária, não dá para pensar de uma forma antropocêntrica, de que nós somos uma espécie dominante. Acho que esse é um conceito que os estudantes, quem está fazendo Enem, também tem que começar a pensar, essa visão antropocêntrica de que nós somos a espécie que tem que dominar, né, que tem essa visão antropocêntrica tem atrapalhado muito a nossa relação com a natureza e com a gente mesmo, né, com os nossos semelhantes, acho. Porque tudo que vai, volta, né? É a lei da vida. Então, se você tira, se você deixa ela sem nada, depois você também vai ficar sem nada. Sim. Isso é certo. Que maravilha. Essa é a nossa muita fala. Coisa bacana. Biodiversidade. Olha, são tantos temas correlatos ao meio ambiente que o que eu digo é o seguinte: leiam, mas leiam profundamente, né, Vina? Não é aquela leitura rasa, não, hein? Eu sou autora de livros didáticos e cada vez mais eu vejo como a gente é pressionado, às vezes, para fazer, sabe, assim, pequenos parágrafos e 10 figuras. Gente, vestibulando, aluno que está querendo fazer um curso universitário, tem que ser capaz de fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura que não seja uma leitura rasa e em fontes confiáveis. Isso é o mais importante. Além disso, gente, entender que a leitura transforma. Mônica me contou que o que ajudou ela a passar no vestibular, na época, né? Foi na Universidade Federal do Rio. Foi redação. E eu lembro, ouvindo, que eu gostava tanto de escrever que eu dizia para a minha professora de redação, passa mais redação. E aí tinha os colegas que diziam assim, passa só para ela. mas muita gente gosta, né? Eu sempre gostei de escrever. Escrever realmente muda, né? Escrever sobre sentimentos, escrever para o outro, escrever sobre a vida, escrever sobre o planeta, eu acho que faz muito bem. Não é à toa que você se tornou escritora, né? Lá da redação. E é isso, minha gente. Escrever transforma. Compreender os conceitos vai fazer a sua redação muito mais bela, como diz vocês, né? Deixar ela poderosa em todos os sentidos. O corretor vai entender que você tem argumento, que você sabe discutir aquele tema. E se vier meio ambiente, é claro, você com certeza também vai ter condições de debater todos esses conceitos aqui apresentados e se aprofundar, porque só ouvir não vai fazer você aprender. Vai aí, pesquise em fonte segura, ouça outras pessoas, leia. Vou deixar aqui uma dica de leitura de Ailton Krenak. Conhece? Muito bom, muito bom. Que os livros dele são pequenininhos, mas traz uma profundidade de discussão sobre meio ambiente, sobre preservação e a questão também econômica, né? Ele traz a questão econômica, socioeconômica, da desigualdade, dessa profundeza aí, e como o meio ambiente está ali. Ele faz uma análise bem contextualizada mesmo. E, gente, vejam gráficos, analisem gráficos, vejam dados atualizados. Além de aprender mais sobre o meio ambiente, vão desenvolver habilidades também de leitura e interpretação de gráficos, que é uma habilidade exigida no Enem, né? Na vida, sim, né? Sim. E os dados, eles fortalecem o seu diálogo, a sua discussão. Quando você diz o tanto de queimadas que teve no Brasil, o quanto de rios que estão poluídos e que temos esses dados, você está tendo ali mostrando autoridade. É um conhecimento profundo. E, para além de conhecer, para escrever na redação, tenha você a consciência
consciência o quê? Climática, ambiental, do jogar lixo, do perceber do consumismo do lixo eletrônico, que também poderá ser um símbolo, né? Também é uma questão muito... E não adianta a gente ficar só falando de reciclar, 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 que muita coisa não é reciclável. Não tem como. O maior desafio dos 5 R's é o reduzir o consumo. Consumismo é um tema que tem a ver com o meio ambiente também. Sim, viu? sim. Se vier, você pode trazer aí, né? Consumo consciente, né? Logística reversa, eficiência de equipamentos, tudo isso está ligado a questões ambientais. Isso, obsolescência programada. Sim, obsolescência programada. Tudo já é programado para durar pouco. E aí, lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Aí tem gente que usa outros países como lixão. Vai lá só para deixar o lixo eletrônico. E aí, gente, além o continente africano mesmo... Olha tá o racismo vivenciando. ambiental. Vamos largar o lixo lá. No continente africano, né? E olha, gente, para além do lixo que você vai deixar ali no subsolo, que vai contaminar ali toda aquela população, contamina também a água, né? Água contaminada a partir dos lençóis freáticos desse lixo eletrônico. Ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é amplo e necessário. Chegamos ao final de mais um programa Descomplique a Sua Redação, comigo, Vina Queiroz. E hoje tivemos como convidada especial a nossa amiga, professora, doutora, escritora, Mônica Waldhelm. Gente, eu não sei falar o nome dela direito. Tá agora, certinho, fale tá aí, certinho. professora, o seu nome. Você sabe que é um nome ecológico, porque significa capacete ou protetor da floresta. Nossa, tudo a ver com você, hein? O nome providencial. Tudo a ver com você. E é isso, minha gente. Hoje nós falamos sobre esse eixo temático que tem tudo a ver para ser tema do Enem 2026, meio ambiente. Aqui você poderá ter repertório para falar sobre sustentabilidade, além disso, ecologia, o que mais? Fake news, racismo ambiental e tantos outros temas. Nós falamos negacionismo, né? Muita coisa. Nossa, foi bom demais. Ficaríamos aqui muito tempo proseando, conversando e te ensinando. Espero que você tenha gostado desse programa. Anote tudo para você ter repertórios poderosos. Lembrando que você poderá citar como repertório pertinente, produtivo e legitimado na sua redação aquilo que você viu, ouviu e assistiu aqui na TV Conexões. Poderá citar a professora Vina Queiroz como escritora, apresentadora e a professora Mônica Waldhelm. E você também poderá referenciá-la porque ela é escritora de livro didático. É isso, minha gente. Um beijo no coração e até o próximo programa.